Olá pessoal, hoje nós estamos dando início ao nosso quinto encontro. Vamos abordar um tema que é muito frequente em questões do Enem. Hoje vou trabalhar mais conceito, vou resolver menos questões, que é soluções, certo? E antes de a gente abordar esse tema, soluções, é muito pertinente a gente tratar de mistura. E daqui a pouco vocês vão entender por quê. O conceito de mistura é tão importante para que a gente aborde soluções. Quando a gente fala de mistura, nós estamos falando de a união de substâncias diferentes no mesmo recipiente. Né? Independente da dissolução, se uma substância seja solúvel em outra ou não, isso é mistura. Misturei em um recipiente, mistura. A dissolução desses componentes, um exemplo, sal em água, sal é solúvel em água. Outro exemplo, areia não é solúvel em água. Classifica as soluções. E nessas classificações temos duas classificações, né? A primeira delas, que eu representei aqui com o exemplo, eu até diria que esse é o exemplo universal. Toda vez que a gente pede um exemplo de mistura heterogênea, sempre alguém diz água e óleo, óleo e água, né? Quando muito muda, é água e areia, tá? Óleo e água é um tipo de mistura que a gente classifica como mistura heterogênea. E as misturas heterogêneas, elas têm uma característica, ou tem a característica que representa o tipo de mistura. E essa característica é de acordo com o visível, com aquilo que eu vejo. São as fases. Toda mistura heterogênea, ela vai apresentar mais do que uma fase. Então, se eu pegar água e óleo, eu vou conseguir pelo menos identificar a posição dos dois. Eu posso nem identificar quem é a água e quem é o óleo, tendo em vista tem óleo com a mesma transparência de água. Eu posso nem identificar quem é quem, mas eu saberei a posição dos dois, certo? Então, aquilo que eu vejo, a gente chama de fase, tá? E como exemplo, eu separei aqui 3 exemplos que são bastante comuns no nosso dia a dia. Um deles é água e areia, tá certo? O outro é o granito. O granito é uma pedra que ele tem uma variação de cor. Nesse tipo de pedra, a gente consegue identificar essas variações. Por exemplo, tem granito que apresenta uma coloração cinza e naquele meio apresenta uma coloração esbranquiçada, ou um cinza mais escuro com um cinza mais claro. Quando eu consigo identificar essas colorações, a primeira coisa que eu passo a saber é que aquela coloração representa substância diferente. E se eu consigo identificar em função dessas colorações e sabendo que são substâncias diferentes, eu tenho uma mistura heterogênea. O outro exemplo, que nem parece que é uma mistura heterogênea, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a questão do visível. Eu vejo, eu estou vendo, mas de que forma eu estou vendo? Porque o sangue, a princípio, ele é uma mistura que aparentemente seria homogênea, mas não é. O sangue é uma mistura heterogênea. Então, esses 3 exemplos é só para a gente dar início aqui o que eu quero que vocês compreendam. Esses 3 exemplos, eles representam aqui 3 misturas heterogêneas, certo? A segunda classificação de mistura, que também aparece como um exemplo quase que universal, é água e açúcar. Isso é coerente com uma mistura homogênea. Água e açúcar, água e sal, água e álcool são misturas homogêneas. Qual é a principal característica de uma mistura homogênea? Ela apresenta apenas uma fase. Independente da quantidade de constituintes que eu tenha na mistura, se ela for homogênea, eu passo a ter apenas uma fase. Ou seja, de forma nenhuma
eu vou conseguir enxergar qualquer que seja um dos seus constituintes. Eu enxergo apenas um. Se eu tiver água e sal, eu enxergo a água. Se eu tiver água e açúcar, eu enxergo a água. Se eu tiver água e álcool, eu enxergo a água. Mas as outros constituintes, não. Tá? Como exemplo, vamos ter água e sal. Né? E a gente poderia pensar assim, ó, o soro fisiológico, que a gente usa para no nosso dia a dia em algumas situações de higienização. É constituído por água e sal. Eu não consigo enxergar o sal. O segundo exemplo é álcool hidratado. O álcool hidratado também é água e álcool. O álcool e água. Então, esse termo hidratado significa que tem água. O terceiro exemplo é o ar atmosférico. Se a gente considerar apenas os gases, eu tenho uma mistura homogênea. E nesse caso, em especial, os gases, eles se misturam em quaisquer que sejam as suas quantidades. Pois bem, eu já vi aqui as classificações da mistura, né? Mas o nosso termo, o nosso assunto de hoje é solução. Se é solução, por que eu estou vendo mistura? Por quê? Solução também é mistura. Aí veja só, toda solução é mistura? Sim. Toda mistura é solução? Não. Porque para ser solução, eu tenho que considerar que essa mistura tenha que ser homogênea. Então, em outras palavras, eu poderia dizer, mistura homogênea é a mesma coisa que solução. Né? A gente sai lá da química geral e vai lá para a físico-química trabalhando mistura homogênea. Mas por que isso? Porque a solução, a gente vê esse tipo de mistura mais aprofundado, com outros conceitos, com outros conceitos inseridos, com outros critérios de observação. Né? Quando a gente está falando de mistura homogênea, eu não trabalho com coeficiente de solubilidade, eu não tenho que trabalhar com concentração, eu não tenho que classificar essa mistura homogênea do ponto de vista da solução como saturada ou supersaturada. Não, eu trabalho apenas com mistura homogênea. Quando eu venho para a solução, eu pego essa mistura homogênea e vou estudar outros fatores. Do ponto de vista físico-químico, nós vamos estudar outras propriedades que existem. Numa solução, a gente considera que ela é constituída por duas partes. Né? Então, essa mistura ela é constituída por duas partes. Formado por quem? Parte 1, soluto. Parte 2, solvente. Quem é o soluto? O soluto é o composto que vai ser dissolvido. Numa mistura de água e sal, quem é o soluto? Sal. Quem é o solvente? Água. Até porque a água, em qualquer que seja a condição, ela vai ser o solvente. Por isso que ela é considerada o solvente universal. Dentro de solução, a gente pode trabalhar com um limite, uma faixa. Essa faixa ela vai abordar três fatores. E a gente chama esse limite, essa faixa, de coeficiente de solubilidade. E o que é coeficiente de solubilidade? Coeficiente de solubilidade é o limite máximo de soluto que eu consigo dissolver numa determinada quantidade de solvente dentro de uma faixa de temperatura. E essa temperatura ela pode mudar. Lembrando que se a temperatura muda, lógico, o coeficiente de solubilidade muda. Essa relação ela varia. Pode variar em função da temperatura do solvente, pode variar em função do próprio soluto. Então, o que variar um, automaticamente tem que variar os outros dois. Então, eu pego uma faixa ali de 20 graus, ou 30 graus, 25, temperatura ambiente. Eu vou dissolver uma determinada quantidade de um sal em uma determinada quantidade de água nessa temperatura. Se eu aumentar a temperatura, o que acontece?
automaticamente eu tenho que fazer alguma coisa para esse coeficiente de solubilidade ele se manter. Porque se eu aumentar a temperatura ou abaixar a temperatura, automaticamente o coeficiente muda. E se eu não mudar a quantidade de soluto ou quantidade de solvente, então essa classificação das soluções, a gente vai ver daqui a pouco o que é isso, ela também vai mudar. Vamos ver aqui como é que a gente pode tratar desse assunto. Tem dissolução endotérmica, porque o coeficiente depende disso, da quantidade de calor adicionado ou retirado do meio, né? Eu já disse que ele varia também em função da temperatura, e isso tem uma classificação. Mas não preste atenção ainda no tipo de dissolução que eu tenho aí. Eu quero que vocês vejam somente os coeficientes. Foi dito aí que eu tenho uma substância A. Veja lá, eu tenho o CS de A em gramas por cml. E a gente observa, por exemplo, a 20 graus, considerando que eu tenho 100 ml de água, qual é a quantidade que eu consigo dissolver? 37,2. Então, nessa faixa de temperatura aí, com essa quantidade de água, é o que eu consigo dissolver dessa substância genérica. Eu não sei que substância é essa, né? Eu consigo dissolver isso aí. Se eu vou lá para 80, então 80 graus, a mesma quantidade de água, eu passo a ter 65,6 gramas dessa substância a ser dissolvida. Numa outra faixa de temperatura, 40 graus, como está destacado aí, o que é que eu observo? A 40 graus, eu tenho, considerando a mesma quantidade de água, eu tenho 45,8 gramas dessa substância. Em relação à dissolução, que é o ato de dissolver o soluto no solvente, ela pode ser classificada de duas formas, tá certo? E isso influencia no coeficiente de solubilidade. Ela pode ser endotérmica, significa que o soluto ele vai absorver, ele tem que absorver energia para dissolver, tá certo? E quanto mais energia eu adicionar, maior será a quantidade de soluto que eu consigo dissolver. Se a gente observar o que acontece com a temperatura e o que acontece com a quantidade de substância a ser dissolvido. Veja aí, eu tenho 20 graus, 37,2 gramas da substância eu consigo dissolver. 40 graus, já aumenta um pouquinho, já vai para 45. 60 graus, já aumenta mais outro pouquinho, vai para 55, por volta de 55. 80 graus, 65,6. Perceba que a temperatura aumentou e a quantidade de substância dissolvida também aumentou. Certo? Entendido isso? A outra dissolução, ou dissolução exotérmica, acontece o inverso. Agora eu tenho uma substância B, CS de B, o coeficiente da substância B. Preste atenção que eu considerei a mesma quantidade de água. Essa quantidade de água ela pode mudar, né? Eu posso ter 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros, 200 litros, mas eu considerei 100 ml só. A 20 graus eu tenho 63,2 gramas da substância B para ser dissolvido, que pode ser dissolvido. Mas quando eu vou lá para 80 graus, a quantidade de substância a ser dissolvida é 36,1. Na dissolução isotérmica, a energia é liberada. Isso quer dizer que toda vez que eu adicionar calor, eu aumentar a temperatura, o coeficiente de solubilidade ele tende a diminuir, né? Aí de novo a 40 graus. Né? Eu só destaquei aí para que vocês compreendam a faixa, que pode ser qualquer uma delas. Eu destaquei aleatoriamente a faixa de 40 graus, mas poderia ser a de 60, poderia ser de 80, qualquer uma. O que interessa para a gente é compreender o que é coeficiente de solubilidade, que é a quantidade máxima de soluto a ser dissolvida numa determinada quantidade de solvente dentro de uma temperatura. E quando essa temperatura muda, o coeficiente também muda. Ele pode
Se eu aumentar a temperatura, ele pode ser aumentado, a dissolução endotérmica. E se eu aumentar a temperatura e ele diminuir, eu tenho uma dissolução exotérmica. Entenda que coeficiente é uma faixa, um limite máximo, independente do tipo de dissolução que eu tenha, essa faixa existe. Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber sobre soluções. Não visto isso lá em mistura homogênea, quando a gente estava estudando mistura homogênea. A segunda coisa que eu tenho que ver são as classificações da solução, né? Às vezes, esse tipo de classificação induz a gente a achar que a mistura ela é heterogênea. Não é não. Por quê? A gente trabalha dentro de uma faixa de dissolução, que eu chamei o quê? Coeficiente de solubilidade. Eu posso trabalhar sobre essa faixa, ou seja, obedecendo esse limite máximo. Eu posso trabalhar abaixo desse limite e eu posso trabalhar acima desse limite. A escolha é minha. Agora, o que vai acontecer depois, aí já não é mais comigo, né? Foi a própria relação entre soluto e solvente é que diz o que vai acontecer. Essa classificação as soluções elas podem ser classificadas em 3, né? Nessa relação de soluto por solvente, a gente classifica a solução em 3, né? Na figura, eu tenho um grãozinho branco e eu tenho uma solução em azul, certo? Esse grãozinho ele vai ser adicionado. E dependendo do que acontecer, é que a gente classifica a solução. A primeira classificação de solução é o que a gente chama de solução insaturado. O que é isso? É quando a quantidade de soluto está abaixo do coeficiente de solubilidade. Em outras palavras, não existe soluto em excesso. Aliás, existe até em falta. Porque não está nem no limite, está abaixo do limite, então está faltando soluto na solução. Pensa assim, olha, você tem a 25 graus, 100 ml de água, você tem o limite de dissolução seria 50 gramas de um sal. Se você colocar 3 gramas, não está bem abaixo? Então, eu, sem medo de errar, eu posso classificar essa solução como ela sendo insaturada. A segunda classificação são as soluções saturadas. É aquelas que obedecem o limite, certo? Está dentro do limite. Mesmo que eu coloque um grãozinho a mais, não vai acontecer muita coisa não. Ele vai ficar lá, depositado no fundo do recipiente, porque as soluções supersaturadas podem apresentar corpo de fundo, que é o soluto excedente, ele não se dissolve, né? Veja que quando eu coloquei o grãozinho, ele desceu, apenas um grãozinho foi lá para o fundo do recipiente. Na solução insaturada ele desapareceu, porque ainda tem o que dissolver. Na solução saturada, ele foi lá para o fundo do recipiente. Veja que ele aparece no fundo do recipiente e ele está representando aí um corpo de fundo. Então, nas soluções saturadas, quando existe um excedente, ele não se dissolve mais. Isso é visto assim, na casa da gente. Quando a mãe da gente faz café e está um pouco amargo, a gente vai e coloca mais uma colher de açúcar. Aí dissolve. Daqui a pouco a gente coloca mais outra colher de açúcar. Não dissolve mais. Por que não dissolve mais? Porque passou do limite. Eu já ultrapassei o coeficiente de solubilidade. A solução ela continua saturada, apenas está lá no sistema, no café, tá lá no fundo da xícara, vai aparecer soluto não dissolvido, açúcar não dissolvido, e não dissolve mais. Daqui a pouco eu vou comparar essas duas soluções, saturada e supersaturada. E por último, a gente tem as soluções supersaturadas. Elas são soluções extremamente sensíveis. De que forma? A solução supersaturada ela pode não apresentar corpo de fundo, tá? E pode apresentar também. Mas qualquer perturbação no meio vem a formar
corpo de fundo. Por exemplo, vamos supor que você fez água e açúcar, aí ela passou do limite, ela passou a ser uma solução supersaturada. Depois você colocou um grãozinho de açúcar lá no meio, na solução água e açúcar. Quando você colocou um grão, que a gente pode chamar também de semente ou germe, não sei, cada um chama do jeito que quiser, eu coloquei um grãozinho de açúcar, um cristalzinho, apareceram dezenas. Por que isso acontece? As soluções supersaturadas, elas são instáveis. Qualquer perturbação no meio, ela pode gerar corpo de fundo. Do nada, assim, você botou um cristalzinho, desceu 200 cristais. Não que seja assim exatamente os 200. Desceu, você colocou um e desceu mais do que um. Porque aquele um que você colocou induziu a precipitação de outros. Isso acontece porque nós temos aqui solução, esse tipo de solução ela é instável, não aceita perturbação. Diferente da solução saturada. A solução saturada ela é estável, ela aceita perturbação. Se você coloca um grão, desce um grão. Você coloca dois, desce dois. Vai aparecer os dois lá no fundo do recipiente. Solução supersaturada, não. Solução saturada, o soluto em excesso ele não se dissolve, tá? Na solução supersaturada, o soluto em excesso se precipita, ele gera novos precipitados. Esse fenômeno a gente vê quando a mãe da gente faz o famoso doce de alguma coisa e existe uma recomendação científica da mãe da gente que diz assim, não coloque a colher suja porque vai açucarar. Açucarar é um termo científico da mãe da gente. Senão vai recristalizar. E é o que acontece quando a gente teima. Por quê? Normalmente os doces eles são feitos com uma quantidade específica de água, 1 litro, não sei. Mas a quantidade de açúcar é muito açúcar. Essa água ela é fervida a 100 graus. Mas eu vou dissolver esse 1 kg de açúcar sem maiores problemas, porque o açúcar é muito solúvel em água. Mas eu vou tirar do fogo. O doce não fica eternamente lá no fogão. E essa temperatura vai cair. Então, o que era uma solução talvez até insaturada, quando a temperatura cai de 100 para 25 ou de 100 para 20, ela passou a ser supersaturada. E aí, todo o açúcar que passou a estar em excesso, ele se precipita de novo, ele se recristaliza. Como a mãe da gente diz, ele se vai açucarar. E é isso que acontece. Então, isso aqui é o que a gente tem, coisinhas que acontecem no dia a dia da gente. Tá certo? Lógico que a gente não classifica desse jeito na casa da gente, porque não é. Mas é isso. Compreendido isso, pronto. Então eu falei de coeficiente de solubilidade, eu falei da classificação das soluções, e agora nós vamos para uma relação de quantidade, de relação soluto-solução, que a gente chama de concentração das soluções. Quando a gente pega uma garrafinha de vinagre, lá atrás tem assim, solução de ácido acético a 4,5%. Esse 4,5% é uma concentração. Quando você vê a dipirona, 500 mg por ml, é uma concentração. Quando você vai lá na água sanitária, 2,5% de hipoclorito de sódio, é uma concentração. O que é concentração de solução? É a quantidade de soluto que eu tenho dissolvido para uma determinada quantidade de solução. Certo? Então eu tenho 100 gramas de sal dissolvido em 1 litro de solução. Eu estou dizendo ali a você que naquele 1 litro eu tenho X gramas de sal. Ou seja, eu estou representando através de uma concentração. Existe, assim, um monte de concentrações. E todas as concentrações eu posso transformar uma em outra.
Eu posso transformar concentração molar em ppm, eu posso transformar ppm em concentração comum, eu posso transformar a concentração comum em título, eu posso transformar título em concentração molar. Elas são interconvertíveis, eu posso converter uma em outra, tá certo? Que é esse tema aqui, essa parte de concentração, é aquilo que mais cai nas provas do Enem. As questões do Enem, elas abordam muito as concentrações. E às vezes a pessoa que escreve está mal-humorada, não sei, então ele pede uma coisa, ele informa uma coisa e pede outra. É normal, né? Voltando aqui. A primeira concentração é a concentração comum. Ela é comum até pra gente, no dia a dia da gente. Aparece muito esse tipo de concentração. Nos medicamentos, quando em gotas, por exemplo. Eu tenho o princípio ativo em massa e a solução em volume, que é uma das formas de a gente identificar as concentrações. Por quê? Existe uma relação entre as suas grandezas físicas. Tá? Se eu observar ali no vinagre, por exemplo, é 4,5%. Esse porcento, mesmo que não venha nenhum informativo depois, me dizendo que tipo de concentração é, só por conta disso, eu já desconfio. Se vier assim, gramas por ml, gramas por litro, já desconfio de alguma coisa. Se vier mol por litro, também. E ppm não tem nem o que desconfiar, que já está escancarado dizendo que tipo de concentração eu tenho. Na concentração comum, eu tenho a massa do soluto, grama, quilo, miligrama, dividido pelo volume da solução. E eles normalmente representam gramas por litro. Mas às vezes a pessoa quer ser maldoso, então ele pede de outra forma. Mas comumente é gramas por litro. Né? Então a concentração comum é a relação de massa do soluto pelo volume da solução. Isso é a concentração comum. A concentração molar, ela não é muito comum no dia a dia da gente. Mas se eu pegar uma coisa com a concentração comum, eu posso transformar em concentração molar tranquilamente. Eu só tenho que ter algumas informações que na concentração comum não precisa. Eu tenho, a relação é dada pela massa do soluto dividido pela massa molar desse soluto vezes o volume da solução em litros. Depois a gente tem título, né, que o título tanto se aplica a coisas que sejam representadas pela massa ou pelo volume. No título, normalmente, as grandezas são iguais. É massa por massa, volume por volume. Se você quiser saber o percentual, porque em algumas situações não é representado essa relação massa por massa ou volume por volume, e sim o percentual, você multiplica por 100. Então, você vai ter X%. O álcool 70%. Que eu estou dizendo a vocês que em 1 litro de álcool, 70% é álcool, 30% é água. Isso é um tipo de concentração que a gente chamou título, tá certo? E o ppm? O ppm é que eu venho a ter uma parte do soluto por 1 milhão de partes da solução. E é interessante que as grandezas sejam as mesmas. Grama, grama, quilo, quilo, ml, ml, sejam as mesmas. Tudo bem, eu posso até pedir em quilo e a resposta. Eu posso sugerir em quilo e solicitar a resposta em grama, mas é interessante que antes de fazer o trabalho, o cálculo, a gente torne as grandezas iguais, né? Porque facilita inclusive o nosso desenvolvimento, certo? Então isso aqui são concentrações. Essas aqui são as mais comuns: concentração comum, concentração molar, título e ppm. Nós vamos resolver
umas questõezinhas envolvendo as concentrações, né? Porque conceito é mais tranquilo, você observa, você compreende o conceito, então tá tudo certo. Nós vamos trabalhar agora com algumas questões, e nessas questões nós vamos trabalhar principalmente com concentrações, né? Como é que essas concentrações elas aparecem em questões do Enem? Diz o seguinte, o primeiro exercício. Dísel é uma mistura de hidrocarboneto que também apresenta enxofre em sua composição. Esse enxofre é um componente indesejável, pois o trióxido de enxofre gerado é um dos grandes causadores da chuva ácida. Nos anos 1980, não havia regulamentação e era utilizado óleo diesel com 13.000 ppm de enxofre. Em 2009, o diesel passou a ter 1.800 ppm de enxofre, o tão conhecido S1800. E em seguida foi inserido no mercado o diesel S500. Em 2012 foi difundido o diesel S50, com 50 ppm de enxofre em sua composição. Atualmente é produzido um diesel com teores de enxofre ainda menores. A substituição do diesel usado nos anos 1980 por aquele difundido em 2002 permitiu uma redução percentual de emissão de trióxido de enxofre de 86%, 96%, 97%, 99,6% e 99,9%. A gente tem que ter bastante cuidado porque eu posso calcular esse valor em função dos 50 ppm. Só que a resposta não está sobre os 50 ppm, está sobre outra coisa. Esse tipo de questão não é nem necessário você ter um conhecimento da química para resolver. A matemática vai ser que vai ajudar você aqui, certo? O que é que a gente tem? Primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: em 1980, o diesel ele tinha 13.000 ppm. Então, saiu de 1980, foi lá para 2012. E essa concentração, ela cai para 50 ppm. A questão é, caiu quanto para chegar até 50? É simples. Eu tenho isso aqui, ó. No início eu tinha 13.000 ppm e agora eu só tenho 50. Então, ela caiu 12.950 ppm. E essa queda representa quanto por cento? É isso que ele quer, né? Representa o seguinte: eu tenho 13.000 ppm, que equivale a 100%, é tudo que eu tinha de enxofre no diesel em 1980, 13.000 ppm, então 100%. E atualmente essa queda caiu 12.950, porque eu só tenho 50 ppm. Então esse 12.950 ele representa quanto? X, né? Aí eu tenho 13.000 vezes X, dá 13.000x, e 12.950 vezes 100, que vai ser igual a 1.295.000 dividido por 13.000, que vai ser igual a 99,6%. Ou seja, essa queda do diesel de 1980 para até 2012, que passou a ter 50 ppm, representa uma queda de 99,6%. Então, a gente tem como resposta a letra D. Próximo exercício, ele vai dizer o seguinte: o álcool hidratado, utilizado como combustível veicular, é obtido por meio da destilação fracionada de soluções aquosas gerada a partir da fermentação de biomassa. Durante a destilação, o teor de etanol da mistura é aumentado até o limite de 96% em massa. Considere que em uma usina de produção de etanol, 800 kg de uma mistura etanol-água com concentração de 20% em massa de etanol foram destilados, sendo obtidos 100 kg de álcool hidratado, concentração 96% em massa de álcool.
A partir desses dados, é correto concluir que a destilação em questão gerou um resíduo com uma concentração de etanol em massa. Aí eu tenho 0%, 8%, entre 8,4% e 8,6%, entre 9% e 9,2%, entre 13% e 14%. É importante a gente entender o seguinte, olha, eu tenho uma mistura inicial. Essa mistura inicial, álcool e água, ela tem uma massa igual a 800 quilos, certo? Nesses 800 quilos, 20% é álcool, o resto é água. Pronto, aí vamos descobrir agora quanto é que eu tenho de álcool aqui. Não vai ser necessário eu descobrir quanto é que eu tenho de água, porque a pergunta não se refere à água, ela se refere muito ao álcool. Esses 800 equivale a 100%. Toda mistura que eu tenho, toda solução que eu tenho, 800 quilos, é 100%. Tudo que eu tenho é 800 kg de água, então 100%. Mas se nessa solução, nessa mistura, 20% é álcool, quanto é que eu tenho desse álcool? Eu sei o seguinte, eu tenho 100 vezes x dá 100x, 800 vezes 20, que vai ser igual a 160 kg de álcool. Então, em 800 kg da mistura, 160 kg é álcool. É a primeira informação que eu tenho que guardar com carinho, porque eu vou precisar disso aí depois. Tá certo? Depois, ele disse o seguinte, você pegou essa mistura, 800 quilos, e destilou 100 quilos, ou seja, separou 100 quilos. Mas não foi lá e coletou, não. Fez uma separação através de uma destilação de 100 quilos. Né? Nesses 100 quilos, a quantidade de álcool, a massa de álcool que vieram juntos, equivale a 96%, ou seja, eu tenho uma concentração de álcool igual a 96%, apenas nesses 100 quilos. Aí alguma coisa, eu já posso desconfiar aqui, olha, se eu extrair essa quantidade, o que é que eu vou fazer com isso? Eu sei o seguinte, que esses 100 quilos, na segunda etapa do trabalho, ele equivale a 100%. Né? 100 kg de álcool e água equivale a 100%. Mas a concentração de álcool nessa segunda mistura que eu separei equivale a 96%. Então eu tenho quanto de álcool? O que eu tinha dito a vocês que a gente já pode desconfiar aqui, como a mistura é 100, então não seria sequer necessário eu fazer o cálculo, mas vamos fazer assim mesmo. Então eu tenho 100 vezes x, que é 100x, 96 vezes 100. Eu vou anular aí os 100, eu nem vou fazer o cálculo se eu não quiser, e eu descobri o seguinte, nesses 100 quilos dessa segunda etapa, com concentração igual a 96% de álcool, 96 quilos é álcool, o resto é água. Agora veja o seguinte, ele destilou 100 quilos, foi da mistura inicial, do início, a primeira mistura, ele pegou, separou 100 quilos, foi? Sobraram quantos? Sobraram 700 quilos, né? Por que eu tenho que saber disso? Porque se na segunda etapa na destilação eu extrair apenas 96 kg de álcool, então lá na mistura inicial, que agora não é mais 800 kg, e sim 700, eu tenho ainda álcool. Ora, era 160, eu só retirei 96, então sobrou alguma coisa lá. Que esse 700 é o resíduo, no qual ele falou no enunciado da questão. Então, vamos lá. Eu fiz essa extração, né? Então, eu posso descobrir quanto é que eu tenho lá. 160 menos 96 igual a 64 kg de álcool. Ou seja, naqueles 700, que é o resíduo, eu tenho 64 kg de álcool. Ainda é muito álcool. Mas o que ele quer saber é quanto representa percentualmente essa relação aqui. 60 kg de álcool para
700 kg de solução. Então, bora lá. Qual é a concentração final? Voltando aos 700 kg, que é tudo que eu tenho de novo, agora 700, né? Equivale a 100%. E 64 quilos equivale a quanto? Equivale a 9,14%. Ou seja, se eu tenho uma mistura, um resto, um resíduo que sobrou e ainda tem que representa 700 quilos e ainda tem 104 quilos de álcool, essa concentração é igual a 9,14%, né? Então, nós temos como resposta, essa concentração está por volta de 9 a 9,2%. Letra D. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa citação. Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose. Aí, entre parênteses, eu tenho a massa molar da sacarose. Porque para esse tipo de concentração aqui, ou concentração molar, eu preciso ter a massa molar da substância, do soluto. Para uma xícara de 50 ml do líquido, qual é a concentração final em mol por litro de sacarose nesse cafezinho? Ele considerou, inclusive, que a solução ela representa 50 ml, né? Aí eu tenho 0,02, 02, 2, 200, 2000. Não sei quanto é, vamos lá, vamos achar. Então, o que é que eu sei? Eu sei que foi feita uma solução de 50 ml, o cafezinho, e nessa solução a pessoa tem 3,42 gramas de açúcar, né? Sacarose. Açúcar é sacarose. Uma das coisas que eu vou fazer inicialmente é converter aqui o volume da solução. Por quê? A concentração molar, ela sempre exige que a gente faça em mol por litro. O volume da solução aí está em ml. Não pode, nós não vamos utilizar desse jeito, né? Para mim converter isso aí, basta eu dividir por 1000. Então eu tenho o que aí? Eu tenho 50 dividido por 1000, que vai ser igual a 0,050 litros, ou seja, 50 ml é a mesma coisa que 0,05 litros. É a xicrinha de café. Agora nós vamos fazer a concentração, vamos achar a concentração. A concentração, como a gente já viu lá no início, é dada pela massa do soluto dividido pela massa molar desse soluto vezes o volume da solução em litros. O que é que eu tenho aí? Qual é a massa do soluto? 3,42. Qual é a massa molar do soluto? 342. Qual é o volume da solução em litros? 0,05. Aí eu tenho 3,42. 342 vezes 0,05 é 17,1. Quando eu divido isso, eu tenho 0,2 mols por litro. Ou seja, essa quantidade de açúcar formando 50 ml de solução ou cafezinho representa uma concentração molar igual a 0,2 mols por litro. Eu poderia pedir, por exemplo, se fosse em outra situação, pegar essa questão, pedir para que a pessoa calculasse a concentração comum, ou título, ou ppm. Mas eu estou obedecendo só o que a questão está mandando. Mas tudo isso é possível em qualquer uma das questões. Aí a resposta vai ser a letra B, 0,2 mol por litro. A quarta questão fala de efeito Tyndall. Não foi um conceito visto até então, né? Até porque a gente está falando de solução, mas sempre que se fala de solução, a gente trabalha com essas coisas. Colloide, efeito Tyndall e outras coisinhas a mais. O efeito Tyndall é o mais simples de se compreender. Vamos ler a questão e a gente vê isso daqui a pouco.
O efeito Tyndall é um efeito óptico de turbidez provocado pelas partículas de uma dispersão coloidal. Foi observado pela primeira vez por Faraday em 1857 e, posteriormente, investigada pelo físico inglês John Tyndall. Esse efeito é o que torna possível, por exemplo, observar as partículas de poeira suspensa no ar por meio de uma réstia de luz, observar gotículas de água que formam a neblina por meio do farol do carro, ou ainda observar um feixe luminoso de uma lanterna por meio de um recipiente contendo gelatina. Ao passar por meio contendo partículas dispersas, um feixe de luz sofre o efeito Tyndall, devido à absorção do feixe de luz, à interferência do feixe de luz, à transmissão do feixe de luz, a polarização do feixe de luz e o espalhamento do feixe de luz. Normalmente, a gente não consegue enxergar um feixe de luz num ambiente limpo. A gente está numa praia, no céu limpo, você consegue ver o claro, consegue ver o sol, mas você não consegue ver os feixes de luz. Quando você tem um laser, por exemplo, você não consegue ver. Você vê aqui a fonte geradora de laser, da luz, você vê um ponto final lá numa parede, lá num anteparo qualquer, mas o meio você não consegue ver. A menos que tu pega, por exemplo, farinha de trigo, aí tu vai lá, mela a mão de farinha de trigo e bate palma sobre. Você vai conseguir ver. Desce a luz do sol, passa por um buraquinho da telha, você vê aquele feixe passando. E você vê também partículas suspensas, pó, poeira. Né? Quando vem um carro no dia chuvoso, você não consegue ver a luz do carro normalmente. Você vê um feixe bem espalhado, né? Às vezes amarelado, ou então um laser, pode ser um laser mesmo, passando por um recipiente contendo água e amido, farinha de trigo, qualquer coisa lá que interfira na passagem dessa luz. Né? Isso é o efeito Tyndall. Né? Então, o efeito Tyndall, como a gente está vendo aí nessas duas figuras, eu posso ver os feixes de luz solar, eu posso ver o laser passando pelo meio. Né? Então, o efeito Tyndall, ele ajuda a gente a compreender algumas coisas que acontecem no dia a dia. Então, quando a gente acende uma lâmpada num ambiente escuro, a gente vê a poeira. A gente não vê normalmente a gente não consegue ver o claro, mas não vê os feixes de luz. Mas se você colocar partículas, se existir partículas grandes para essa situação, a gente consegue ver. E o que é o efeito Tyndall? O efeito Tyndall nada mais é simples assim, o espalhamento da luz em função da existência de partículas. Essas partículas, elas são grandes o suficiente para provocar esse fenômeno. Tá, as soluções, elas provocam isso? Não, porque as soluções, elas têm partículas extremamente pequenas. Tanto é que você não vê sedimentação de partícula de uma substância quando ela está na forma de solução. Certo? Então, o efeito Tyndall é isso, apenas o espalhamento da luz em função de partículas existentes no meio. Aí eu consigo ver, por conta disso, os feixes de luz que estão naquele meio ali. Então, o mais comum na casa da gente é a resta. Sempre tem uma telha furada. E o sol passa por ali. E eu consigo ver. Tá, mas se não tivesse aquele pozinho, eu conseguiria ver? Não, você via a bolinha lá no chão, via o buraco lá na telha, mas o meio, entre os dois extremos, você não conseguiria ver. Você vê por conta da existência de partículas suspensas, provocando o espalhamento da luz, que a gente chamou de efeito Tyndall. Então, como resposta, a gente tem a letra E, o espalhamento do feixe de luz nesse meio.
é o efeito Tyndall. Não precisa a gente procurar pelo em ovo, porque não vai achar. Efeito Tyndall é isso, espalhamento de luz. Pela existência de partículas, certo? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.